Naquela casa grande demais para uma criança, o silêncio gritava. Desde a morte da mãe, a filha do fazendeiro viúvo não sorria, não brincava e mal falava. Médicos passaram, governantas desistiram e o pai, endurecido pela dor, já não sabia o que fazer. Até o dia em que uma nova criada cruzou os portões da fazenda, sem posses, sem importância. Pelo menos era o que todos pensavam. Ninguém imaginava que seria ela quem devolveria o sorriso à menina e mudaria para sempre o destino daquela família. A fazenda Santa Helena tinha o tamanho de 15 alqueires de terra vermelha, boa para café e cana, cortada pelo ribeirão que descia manso entre os capins. Vista de longe, era bonita, a casa-sede branca com varandas largas, os jacarandás sombreando o pátio de terra batida, a capela pequenina ao lado do curral. Mas quem chegava perto sentia logo, havia algo errado naquela beleza. O portão de ferro forjado rangia sem que ninguém o untasse. As flores do jardim cresciam tortas, sem poda. E da cozinha, onde antes se ouvia o riso das cozinheiras e o cheiro de pão fresco subia às 5 da manhã, agora só saía fumaça fina, sem vida, sem cheiro de lar. Dentro da casa, Joaquim Ferreira da Costa caminhava como um homem que carregava pedras nas costas. Tinha 42 anos, ombros largos, mãos calejadas de trabalho honesto e olhos que pareciam ter esquecido como olhar para dentro. Desde que enterrou Helena, 2 anos atrás, ele só sabia fazer uma coisa: trabalhar. Acordava antes do sol, ia para a roça, voltava quando a lua já estava alta, não chorava, não rezava, apenas trabalhava como se pudesse cavar fundo o suficiente para enterrar também a dor. Mas a dor não se enterra, ela fica e se espalha. A menina era a prova disso. Laura tinha apenas 7 anos quando a mãe partiu. Antes, era uma criança como qualquer outra. Corria descalça pelo quintal, falava pelos cotovelos, inventava histórias com as bonecas de pano que a mãe costurava. Tinha os olhos grandes e escuros da mãe e o jeito teimoso do pai. Helena dizia que Laura era metade trovoada, metade ternura. Depois do velório, Laura parou. Parou de correr, parou de falar alto, parou de inventar histórias e nunca mais sorriu. Os primeiros meses foram os piores. A menina acordava no meio da noite gritando por mamãe e Joaquim não sabia o que fazer. Entrava no quarto dela com as mãos trêmulas, sentava-se na beirada da cama e ficava ali, mudo, olhando para aquela criança que parecia ter encolhido dentro da própria tristeza. Ele tentava dizer algo. Vai passar? Papai está aqui. Mas as palavras soavam fracas, mentirosas até. Porque ele sabia que não ia passar. Porque ele também estava quebrado. Depois de um tempo, Laura parou de gritar. Mas não voltou a ser criança. Sentava-se na cadeira de balanço da varanda, aquela onde a mãe ficava com o bordado, e ficava horas olhando para o nada. Não brincava, não cantava. Quando as cozinheiras chamavam para comer, ela comia pouco, devagar, como se estivesse cumprindo uma obrigação. À noite, deitava-se sem chorar, mas Joaquim ouvia. Ouvia os soluços abafados no travesseiro, pequenos e insistentes como o canto triste de um passarinho ferido. É luto de criança, senhor Joaquim, disse o médico da vila, um homem magro de bigode grisalho que cobrava caro pelas visitas. O tempo cura. Tenha paciência. Mas o tempo não curou. 1 ano passou, depois 2. Laura ficou mais alta, mas não mais viva. Continuava quieta, distante, presa dentro de uma casca que ninguém conseguia quebrar. Joaquim chamou governantas. A primeira foi Dona Ermelinda, uma senhora rígida que tentava impor horários, orações, lições de boas maneiras. Laura obedecia como um soldadinho, sem reclamar, sem perguntar, sem sentir. Durou 3 meses. A segunda foi Dona Clotilde, mais jovem, que trouxe doces, brinquedos, promessas de passeios. Laura aceitava os presentes com educação, mas não se apegava a nada. Parecia que tudo o que tocava virava pó.
Durou 5 meses. A terceira foi Dona Ofélia, que tentou ser firme e maternal ao mesmo tempo, mas se cansou da menina que não reagia, não respondia, não correspondia. Essa criança está doente da alma, Sr. Joaquim. Eu não sei lidar com isso. Durou 2 meses. Todas desistiram. Todas diziam a mesma coisa. Ela está presa dentro de si mesma. Não há nada que eu possa fazer. Joaquim começou a acreditar nisso. Talvez Laura estivesse realmente doente, de um jeito que remédio nenhum alcançava. Talvez a perda da mãe tivesse apagado algo dentro dela, algo que não voltaria nunca mais. Ele tentava conversar com a filha, mas as tentativas sempre terminavam do mesmo jeito. Ele, de pé na porta do quarto, sem saber o que dizer. Ela, sentada na cama, olhando para as próprias mãos. Laura, meu bem, o papai trouxe um docinho da vila. Quer comer? Ela balançava a cabeça. Não queria. Laura, quer que o papai conte uma história? Ela olhava para ele com aqueles olhos fundos, escuros demais para uma criança, e não respondia. Laura, você está com saudade da mamãe? Ela abaixava a cabeça e começava a chorar, em silêncio, sem fazer barulho, e Joaquim saía do quarto porque não suportava ver aquilo. Ele pensava, eu falhei com ela. Não soube ser pai e mãe ao mesmo tempo. Não soube proteger minha filha da dor. E quanto mais pensava, mais se afundava no trabalho, como se escapar fosse a única solução. A casa grande, antes cheia de vozes, risos, movimento, tornou-se um mausoléu silencioso. As cozinheiras faziam comida sem conversar. As mucamas limpavam os quartos sem cantar. O caseiro cuidava dos cavalos sem assobiar. Todos sentiam o peso daquele luto que não tinha fim. À noite, quando os lampiões eram acesos e a casa ganhava sombras longas e trêmulas, Joaquim sentava-se na cadeira de balanço da varanda, a mesma cadeira onde Helena ficava, e olhava para o horizonte escuro. Às vezes, fechava os olhos e tentava lembrar da voz dela, do jeito que ela ria, do cheiro de alfazema que vinha dos cabelos dela quando se soltava à noite. Mas a memória é uma coisa traiçoeira. Quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava lembrar dos detalhes. Ele já não conseguia ouvir a voz dela com clareza. Já não conseguia ver o rosto dela sem olhar para o retrato pendurado na sala. E isso o desesperava mais do que tudo, porque significava que ela estava se afastando, se dissolvendo, virando apenas saudade. Helena, ele murmurava baixo, para ninguém ouvir. O que eu faço? Como eu salvo nossa filha? Mas não havia resposta. Só o vento passando pelos jacarandás, carregando o cheiro de terra seca e o canto distante dos sapos no ribeirão. Foi assim durante 2 anos. 2 anos de silêncio, de solidão disfarçada de rotina, de esperança que ia murchando como flor sem água. Até o dia em que Benedita chegou. Era uma manhã de abril, quente e seca, com o céu azul sem nuvens e o sol rachando a terra. Joaquim estava no curral, ajudando o capataz a ferrar uma égua quando Zé Maria, o caseiro, veio chamá-lo. Seu Joaquim, tem gente no portão. Uma moça. Joaquim nem levantou a cabeça. Se for pedir esmola, dá um prato de comida e manda embora. Não é pedir esmola, não, senhor. Disse que vem buscar trabalho. Dona Carmen mandou. Joaquim parou. Dona Carmen era a cozinheira mais velha, que trabalhava na fazenda há 20 anos. Tinha sido ela quem cuidara de Helena nos últimos dias da febre, e era uma das poucas pessoas em quem Joaquim ainda confiava. Está bem. Manda entrar. A moça que cruzou o pátio não tinha nada de especial. Era pequena, magra, com um vestido simples de chita desbotada e os pés descalços, cobertos de poeira da estrada. Trazia um embrulho de pano amarrado nas costas e um chapéu de palha velho na cabeça. Devia ter uns 20 e poucos anos, mas tinha um jeito cansado, como se tivesse vivido muito mais. Bom dia, senhor, disse ela, tirando o chapéu. A voz era baixa, mas firme. Bom dia. Joaquim limpou as mãos no pano e a olhou com mais atenção. Ela tinha olhos claros, cor de mel,
que não desviavam do dele. Isso o surpreendeu. A maioria das pessoas pobres baixava o olhar na frente de um fazendeiro. Dona Carmen disse que o senhor está precisando de alguém para ajudar na casa. Está. Joaquim cruzou os braços. De onde você vem? De Bom Jardim, senhor. Minha mãe faleceu mês passado e eu não tinha mais ninguém por lá. Dona Carmen é prima distante da minha mãe. Ela mandou o recado que eu podia vir tentar. Você sabe cozinhar, lavar, cuidar de casa? Sei sim, senhor. Cuidei da minha mãe por 6 anos enquanto ela esteve doente. Sei fazer de tudo. Joaquim assentiu devagar. Não era raro aparecer gente pedindo trabalho, mas a maioria não ficava. A fazenda Santa Helena tinha fama de ser um lugar triste, sem alegria. As empregadas diziam que a casa era mal assombrada pela tristeza da menina. Tem um problema, disse ele direto. Minha filha, ela não é fácil. Já passaram várias governantas por aqui e nenhuma ficou. A moça olhou para ele com aqueles olhos claros e sérios. Eu não sou governanta, senhor. Sou só uma moça que precisa de trabalho e tem jeito para cuidar de gente. Se o senhor me der uma chance, eu prometo fazer o melhor que eu puder. Havia algo naquele jeito dela, simples, honesto, sem promessas impossíveis, que tocou Joaquim. Talvez porque ela não tentasse impressionar. Talvez porque pela primeira vez em 2 anos, alguém não prometeu que ia consertar Laura. Como é seu nome? Benedita, senhor. Benedita das Dores. Ele quase sorriu. Que nome apropriado. Está bem, Benedita. Pode ficar. Dona Carmen vai te mostrar a casa e o que você precisa fazer. O pagamento é pouco, mas tem comida, teto e roupa lavada. Agradeço, senhor. Deus lhe pague. E assim, sem cerimônia, sem festa, Benedita das Dores entrou na fazenda Santa Helena. Nos primeiros dias, ninguém prestou muita atenção nela. Benedita era calada, trabalhava sem reclamar, ajudava na cozinha, varria os quartos, lavava roupa no tanque. Não se metia em conversa, não fazia perguntas, não dava opinião. Dona Carmen dizia que ela era certinha demais para ser verdade, mas não reclamava. Pelo contrário, Benedita trabalhava mais do que qualquer outra mucama que tinham tido. Laura, por sua vez, nem notou a chegada da moça nova. Continuava na mesma rotina. Acordava, tomava café sem falar, sentava-se na cadeira de balanço da varanda, olhava para o nada, voltava para dentro quando o sol ficava forte demais. À tarde, ficava no quarto, folheando livros que não lia, brincando com bonecas que não a interessavam. À noite, deitava-se cedo e Joaquim ouvia os soluços abafados através da porta fechada. Foi na 4ª noite que Benedita resolveu fazer algo diferente. Ela estava terminando de lavar a louça do jantar quando ouviu o choro da menina. Era um som baixo, contido, quase imperceptível. Mas Benedita tinha crescido cuidando de gente doente, de gente sofrida, e sabia reconhecer o som de uma dor calada. Secou as mãos, pegou uma caneca de leite morno com mel e subiu as escadas. A porta do quarto de Laura estava fechada. Benedita bateu de leve, 3 batidas suaves. Ninguém respondeu. Ela bateu de novo. Menina, posso entrar? Silêncio. Benedita abriu a porta devagar. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca do lampião no corredor. Laura estava deitada de lado, de costas para a porta, encolhida como um caracol. Trouxe leite morno, disse Benedita entrando. Com mel. Minha mãe sempre dizia que leite morno acalma o coração. Laura não se mexeu. Benedita colocou a caneca na mesinha ao lado da cama e ficou ali, de pé, sem pressa. Você deve estar com saudade da sua mãe, disse ela baixinho. Eu também estou com saudade da minha. Ela partiu mês passado. Eu cuidei dela até o fim. E mesmo assim, quando ela foi embora, eu senti como se tivesse falhado. Como se eu devesse ter feito mais, sabe? Laura virou a cabeça de leve. Não o suficiente para olhar para Benedita, mas o suficiente para mostrar que estava ouvindo. Eu chorei muito, continuou Benedita. Chorei sozinha porque não tinha ninguém. E sabe o que eu descobri?
que chorar não é fraqueza, é só o jeito que o coração tem de se livrar do peso. Se a gente guarda tudo dentro, um dia a gente quebra. Ela esperou. Laura não disse nada, mas também não mandou Benedita sair. Se você quiser conversar, eu estou aqui. Se não quiser, tudo bem também, mas eu vou deixar o leite aqui. Está quentinho. Bebe antes de dormir, está bem? Benedita saiu do quarto e fechou a porta. No corredor, encontrou Joaquim, parado na sombra, observando. Desculpe, senhor, disse ela, abaixando a cabeça. Não era para eu me meter. Eu só ouvi ela chorando e... Está tudo bem, interrompeu Joaquim. E havia algo diferente na voz dele. Algo mais suave. Obrigado. Benedita assentiu e desceu as escadas em silêncio. Na manhã seguinte, quando Dona Carmen entrou para arrumar o quarto de Laura, encontrou a caneca vazia sobre a mesinha. E você, que está ouvindo essa história, se essa história já começou a tocar você, se inscreva no canal, deixe seu like e escreva nos comentários de onde está assistindo. Agora, vem comigo, porque o que está prestes a acontecer vai mudar para sempre a vida daquela família. Nos dias que seguiram, algo estranho começou a acontecer na fazenda Santa Helena. Nada dramático, nada que pudesse ser apontado com clareza. Apenas pequenas mudanças, sutis como o vento que muda de direção sem que se perceba. Benedita continuava com sua rotina silenciosa. Acordava antes do sol, acendia o fogão a lenha, preparava o café, varria a casa, lavava a roupa. Mas diferente das outras empregadas, ela tinha um jeito particular de fazer as coisas. Cantarolava baixinho enquanto trabalhava. Cantigas antigas, daquelas que as mães ensinam às filhas, melodias simples que falavam de plantio, colheita e esperança. Não eram canções alegres, mas também não eram tristes. Eram apenas presença. Som de vida numa casa que tinha esquecido como viver. Laura ouvia. Ninguém notou no começo, mas a menina começou a ficar mais tempo fora do quarto. Sentava-se na cadeira de balanço da varanda, como sempre fazia, mas agora virava a cabeça de leve quando Benedita passava. Não falava, não perguntava nada, apenas observava. Benedita nunca forçava conversa. Passava com a bacia de roupa molhada no quadril, acenava com a cabeça. Bom dia, menina. E seguia. Pendurava os lençóis no varal, cantarolando baixinho, e às vezes Laura fechava os olhos, apenas escutando. Quando Benedita voltava da horta com um cesto de verduras, mostrava para Laura um pé de alface, uma cenoura torta e dizia coisas simples. Olha que beleza, vai dar uma sopa boa hoje. Não esperava resposta, e não recebia, mas continuava. À noite, Benedita subia com o leite morno e mel. Batia na porta, entrava, colocava a caneca na mesinha e ficava ali um minutinho, apenas respirando junto com o silêncio do quarto. Às vezes falava alguma coisa. Hoje o céu estava bonito, laranja igual tangerina. Ou, achei um ninho de passarinho no pé de goiaba com 3 ovinhos pequeninos. Outras vezes não dizia nada, apenas ficava. E depois saía. E todas as manhãs seguintes, Dona Carmen encontrava a caneca vazia. Foi numa tarde de sol quente, quando o calor apertava e até os cachorros ficavam estirados na sombra, que aconteceu a primeira mudança visível. Benedita estava no quintal lavando roupa no tanque. O suor escorria pela testa dela, manchando o vestido de chita nas costas, e as mãos ficavam vermelhas de tanto esfregar. Ela estava cantarolando uma cantiga sobre uma menina que plantava flores, quando ouviu passos atrás de si. Era Laura. A menina estava parada a uns 3 metros de distância, descalça, com o vestido branco engomado e o cabelo preso em 2 tranças. Olhava para Benedita com aqueles olhos escuros e fundos, mas pela primeira vez em 2 anos havia algo diferente naquele olhar. Não era alegria, ainda não, mas era curiosidade. Benedita parou de esfregar a roupa e limpou o suor da testa com o dorso da mão. Sorriu,
Mas não foi um sorriso grande, exagerado. Foi pequeno, verdadeiro. Oi, menina, quer me fazer companhia? Laura não respondeu, mas também não saiu. Benedita voltou a esfregar uma camisa de Joaquim, cantarolando baixinho. Depois de um tempo, Laura deu 2 passos para frente. Depois, mais um. E então sentou-se na beiradinha do tanque de pedra, com as pernas balançando, apenas olhando. Benedita não fez alarde. Continuou lavando, cantarolando, como se fosse a coisa mais natural do mundo ter a menina ali, mas o coração dela estava batendo diferente. Ela sabia. Aquele era um passo. Pequeno, mas era um passo. Sabe, disse Benedita depois de um tempo, sem olhar para Laura. Quando eu era pequena, minha mãe me ensinava a lavar roupa. Eu achava chato, sabe? Ficava reclamando que minhas mãos doíam, que a água estava fria, que eu queria era brincar. E ela ria, dizia, Benedita, trabalho não é castigo, é companhia. A gente não trabalha só para fazer as coisas ficarem limpas. A gente trabalha para não ficar sozinha com os pensamentos ruins. Laura continuou balançando as pernas, mas agora estava olhando para as mãos de Benedita esfregando o tecido. Minha mãe estava certa, continuou Benedita. Depois que ela ficou doente, eu lavava roupa, cozinhava, varria a casa. E enquanto eu trabalhava, eu não pensava em como ela estava sofrendo. Eu pensava em outras coisas, em como o céu estava bonito, em como o cheiro de sabão é bom, em como a água fria no calor é uma bênção. Ela parou de esfregar e olhou para Laura pela primeira vez. Você entende o que eu quero dizer? Laura desviou o olhar. Ficou olhando para as próprias mãos, pequenas e pálidas, pousadas no colo. Benedita não insistiu. Terminou de lavar a camisa, torceu, pendurou no varal. E quando voltou ao tanque para pegar outra peça, Laura ainda estava lá, sentada, quieta, mas presente. E quando o sol começou a baixar e Benedita terminou de lavar toda a roupa, Laura levantou-se devagar e voltou para dentro da casa. Não disse nada, não olhou para trás, mas algo tinha mudado. Joaquim notou. Ele sempre notava Laura, mesmo quando fingia que não estava prestando atenção. Mesmo quando estava no curral, nos pastos, na tulha fiscalizando o café, uma parte dele estava sempre atenta à filha. Onde ela estava, se estava bem, se ainda estava ali. E naquela tarde, quando voltou da roça e viu Laura sentada ao lado do tanque, apenas observando Benedita lavar roupa, ele parou. Ficou parado na sombra da casa grande, apenas olhando, com o coração apertado de uma coisa que não sabia nomear. Não era esperança. Ele tinha medo de esperança. Mas era algo pequeno e frágil, como uma semente que acabou de rachar a casca. Naquela noite, depois do jantar, Joaquim chamou Benedita na cozinha. Dona Carmen disse que você está indo bem no trabalho. Benedita abaixou a cabeça, respeitosa. Agradeço, senhor. Faço o melhor que posso. Joaquim hesitou. Não era bom com palavras, nunca tinha sido, mas havia algo que precisava ser dito. Você tem um jeito bom com a menina. Benedita levantou os olhos, surpresa. A menina não fala comigo, senhor. Eu sei, mas ela está perto de você. E isso é mais do que qualquer outra pessoa conseguiu. Havia gratidão na voz dele, e também uma tristeza profunda, como se ele estivesse admitindo uma falha. Eu tentei ser pai e mãe ao mesmo tempo, mas não consegui. Acho que não tenho jeito para isso. O senhor tem sim, disse Benedita baixinho. Só está com medo de errar, e quando a gente tem medo, a gente trava. Fica duro. A menina sente isso. Joaquim olhou para ela, surpreso pela franqueza. Qualquer outra empregada teria baixado a cabeça, pedido desculpa por falar demais. Mas Benedita segurou o olhar dele, firme, sem desafio, apenas com verdade. E o que eu faço? Perguntou ele, e havia um desespero contido naquelas palavras. Como eu chego perto dela sem machucá-la mais?
Benedita pensou por um momento. O senhor não precisa dizer nada, senhor Joaquim. Só precisa estar, sentar do lado dela, mostrar que não vai embora. Criança com dor não precisa de palavra, precisa de presença. Joaquim assentiu devagar. Queria acreditar naquilo, queria acreditar que ainda havia tempo, que ainda havia jeito. Obrigado, disse ele e saiu da cozinha. Benedita ficou ali, sozinha, com as mãos ainda molhadas da água da louça, e rezou baixinho. Rezou por aquele homem quebrado, por aquela criança presa no luto e por si mesma, para ter força e sabedoria suficientes para ajudar. Os dias seguintes trouxeram mais pequenas mudanças. Laura começou a aparecer na cozinha, não todos os dias, mas de vez em quando. Ficava encostada no batente da porta, apenas observando Benedita cortar legumes, mexer panelas, amassar pão. Benedita a recebia com um aceno de cabeça e continuava trabalhando, cantarolando. Uma manhã, Benedita estava descascando batatas quando Laura entrou e pela primeira vez falou. Minha mãe cantava essa música. A voz era rouca, fraca de tanto tempo sem uso, mas era voz, era palavra. Benedita parou de descascar, virou-se devagar, sem fazer alarde, sem assustar. Cantava? Laura assentiu. Quando eu era pequena, ela cantava para eu dormir. Era uma boa música, disse Benedita. Minha mãe também cantava. Acho que todas as mães cantam a mesma coisa, sabe? É como se fosse uma reza passando de mãe para filha para que ninguém se sinta sozinha. Laura olhou para o chão. Eu me sinto sozinha. As palavras saíram pequenas, quebradas, mas saíram. E Benedita sentiu o peito apertar, porque sabia exatamente o que aquela criança estava dizendo. Sabia o que era perder a mãe e ficar à deriva num mundo que de repente não fazia mais sentido. Eu sei, disse Benedita. Eu também me sinto sozinha às vezes. Mas sabe o que eu aprendi? Que a gente não fica menos sozinha por ter muita gente em volta. A gente fica menos sozinha quando encontra uma pessoa que entende. Laura levantou os olhos. Olhou para Benedita como se estivesse vendo ela pela primeira vez. Você entende? Entendo, sim. Ficaram ali, as duas, se olhando em silêncio. E então, Laura deu mais um passo e sentou-se no banquinho perto do fogão. Não disse mais nada. Apenas ficou ali, vendo Benedita cozinhar. E Benedita voltou a cantarolar. Joaquim observava tudo de longe. Via a filha saindo mais do quarto. Via ela caminhando pelo quintal, sentando-se perto da cozinha, ficando na varanda sem aquele olhar completamente perdido. Ainda não sorria, ainda não brincava, mas estava mais presente, menos fantasma, mais menina. E ele não sabia o que fazer com aquilo. Ficava dividido entre a gratidão por ver a filha melhorando e um medo profundo de que aquilo fosse temporário, de que a qualquer momento Laura voltasse a se fechar, a se perder de novo. E também havia outra coisa, algo que ele não queria admitir. Um incômodo crescente com o fato de que não tinha sido ele quem conseguira alcançar a filha. Tinha sido Benedita. Benedita, que era só uma moça pobre, sem estudo, sem posses. Benedita, que com sua simplicidade tinha feito o que médicos, governantas e o próprio pai não tinham conseguido. Isso doía. Doía no orgulho dele, na sensação de falha, na certeza de que ele não era o pai que Laura precisava. Mas ao mesmo tempo havia outra coisa crescendo dentro dele, algo que ele não sabia nomear ainda. Uma atenção diferente. Ele começou a notar Benedita, não só como empregada, mas como pessoa. Notava como ela trabalhava sem reclamar, como tratava Laura com delicadeza, mas sem pena, como cantarolava enquanto cozinhava, como se estivesse rezando, como seus olhos claros pareciam enxergar além das aparências, direto para o coração das coisas. E isso o inquietava. Porque ele era um homem que ainda amava a esposa morta, que ainda carregava o luto como uma segunda pele.
E qualquer coisa que parecesse atenção, interesse, desejo, parecia uma traição. Então ele se afastava. Voltava para o trabalho, para a roça, para o mundo duro e previsível dos homens e da terra, onde não havia complicação, onde ele sabia o que fazer. Foi numa tarde de domingo, quando o sol estava começando a baixar e a casa estava quieta, que aconteceu algo que mudaria tudo. Benedita estava na horta colhendo tomates quando Laura apareceu. Vinha devagar, arrastando os pés na terra, com as mãos entrelaçadas na frente do corpo. Parou a uns passos de distância. Benedita? Sim, menina. Laura hesitou. Olhou para os próprios pés, para as mãos, para qualquer lugar menos para Benedita. E então, com a voz trêmula, perguntou: Você acha que minha mãe está no céu? Benedita parou de colher os tomates. Sentou-se de cócoras para ficar na altura da menina e olhou nos olhos dela. Eu acho que sim. Como você sabe? Porque mães não deixam os filhos sozinhos. Mesmo quando vão embora, elas ficam. No cheiro, na lembrança, nas músicas que cantavam. Eu acho que Deus não separa mãe de filho. Ele deixa o amor continuar, de um jeito que a gente não vê, mas sente. Laura começou a chorar. Não era o choro silencioso que ela chorava todas as noites. Era um choro alto, desesperado, de quem estava guardando tudo há tempo demais. Eu sinto falta dela. Eu sinto tanta falta. Benedita abriu os braços e Laura correu para eles. Abraçou Benedita com força, enterrou o rosto no ombro dela e chorou, chorou, chorou. E Benedita segurou aquela criança quebrada, acariciou os cabelos dela e deixou ela chorar tudo o que precisava. Chora, minha menina. Chora tudo. Não tem problema. Chora até não ter mais lágrima. E Laura chorou. Chorou pela mãe que tinha perdido. Chorou pela solidão. Chorou pelo pai que não sabia como alcançá-la. Chorou por tudo que tinha guardado dentro do peito durante 2 anos. Quando finalmente parou, estava exausta, os olhos inchados, o corpo mole. Benedita limpou o rosto dela com a barra do próprio vestido e sorriu. Melhorou? Laura assentiu, fungando. Um pouco. Quando você sentir vontade de chorar de novo, você me chama, está bem? Não precisa ficar sozinha. Laura olhou para Benedita com aqueles olhos grandes e escuros. Você não vai embora? Não vou. Promete? Benedita hesitou. Não gostava de fazer promessas que não podia cumprir. Mas olhou para aquela criança que estava começando a se abrir, a confiar, a viver de novo, e não conseguiu dizer não. Prometo. Laura abraçou Benedita de novo, mais fraco dessa vez, mais cansado. E ficaram assim, as duas sentadas na horta, com o sol baixando no horizonte e os passarinhos cantando nas árvores. E pela primeira vez em 2 anos, Laura se sentiu um pouco menos sozinha. Joaquim viu tudo. Estava na varanda, onde tinha ido buscar um cigarro, quando ouviu o choro da filha. Seu primeiro instinto foi correr até lá, pegar Laura, levar ela para dentro, mas algo o impediu. Talvez tenha sido o jeito que Benedita a abraçou. Talvez tenha sido a forma como Laura se entregou àquele abraço, sem resistência, sem medo. Ele ficou ali, parado, olhando aquela cena e sentiu algo estranho. Não era ciúme, não era inveja, era alívio. Alívio por ver que Laura finalmente tinha alguém em quem confiar. Alguém que não a julgava, não a apressava, não a forçava a nada. Mas era também algo mais, algo que ele não queria nomear, porque quando olhava para Benedita, segurando sua filha, limpando as lágrimas dela, cantarolando baixo para acalmá-la, ele não via apenas uma criada. Via uma mulher, via bondade, via força, via tudo o que ele tinha perdido quando Helena morreu. E isso o assustava, porque ainda amava Helena, ainda sentia falta dela todos os dias, e admitir que estava começando a sentir algo por outra pessoa parecia errado, parecia sujo, parecia traição.
Então ele virou as costas e entrou na casa, fechando a porta atrás de si, como se pudesse fechar também aquele sentimento que começava a crescer. Mas sentimentos não se fecham. Eles crescem no escuro, na negação, até ficarem grandes demais para serem ignorados. Naquela noite, durante o jantar, Laura surpreendeu a todos. Ela, que sempre comia em silêncio, olhando para o prato, levantou os olhos e disse: "Pai." Joaquim quase deixou cair o garfo. Fazia meses que Laura não o chamava de pai. Fazia meses que ela não puxava conversa. "Sim, minha filha. Benedita disse que vou ajudar ela a fazer pão amanhã." Havia algo no jeito que Laura disse isso. Uma animação tímida, pequena, mas real, que fez o peito de Joaquim apertar. "Isso é bom. Você gosta de fazer pão?" Laura encolheu os ombros. "Não sei. Nunca fiz. Mas Benedita disse que a mãe dela ensinava fazendo. Que as melhores coisas a gente aprende fazendo junto com alguém." Joaquim olhou para Benedita, que estava servindo mais feijão na tigela dele. Ela não olhou de volta. Manteve a cabeça baixa, respeitosa, como toda empregada deveria fazer. Mas Joaquim viu o leve sorriso que brincava no canto dos lábios dela. "Benedita está certa", disse ele. "As melhores coisas se aprende fazendo." E pela primeira vez em muito tempo, houve algo parecido com conversa naquela mesa. Os dias seguintes foram uma revelação. Laura começou a acompanhar Benedita em quase tudo. Acordava cedo para vê-la acender o fogão. Ajudava a descascar legumes, mesmo que descascasse mal. Observava Benedita fazendo sabão caseiro, alimentando as galinhas, tirando ervas daninhas da horta. E Benedita a ensinava com paciência infinita, sem pressa, sem expectativa. Apenas ensinando e conversando, como se fossem duas amigas, não patroa e criada. E Laura começou a mudar. Não foi rápido, não foi milagroso, mas foi real. Ela voltou a fazer perguntas. Por que a massa do pão cresce? Por que o sabão queima na pele? Como as galinhas sabem botar ovos sempre no mesmo lugar? Benedita respondia tudo com simplicidade. Às vezes sabia a resposta, às vezes não. "Não sei, menina. Acho que Deus fez assim e não contou o segredo para ninguém." E as duas riam. Um riso pequeno, mas era riso. Laura voltou a correr. Não muito, não como antes. Mas de vez em quando ia buscar algo para Benedita, ela corria um pouco pelo quintal. E o vestido balançava. E os cachorros corriam atrás. E por um segundo, apenas um segundo, ela parecia uma criança de novo. E então, numa manhã de céu azul e vento suave, aconteceu. Laura estava ajudando Benedita a estender lençóis no varal. O vento pegou um lençol e voou. E Laura correu atrás gritando: "Pega, pega!" E Benedita correu também, e as duas tropeçaram no próprio pé e caíram no chão, uma em cima da outra, cobertas pelo lençol branco. E Laura riu. Não foi muito. Não foi uma gargalhada. Foi um risinho curto, abafado pelo lençol. Mas foi riso. Benedita ouviu e congelou. E então também riu. E as duas ficaram ali, deitadas no chão, cobertas pelo lençol, rindo juntas. Dona Carmen, que viu tudo da janela da cozinha, levou a mão ao peito e deixou as lágrimas correrem. E Joaquim, que estava voltando do pasto e viu de longe aquelas duas figuras no chão, rindo debaixo do lençol, parou no meio do caminho e ficou ali, apenas olhando, com o coração apertado de gratidão. Sua filha tinha rido. Depois de 2 anos, Laura tinha rido. E tudo por causa de Benedita. As semanas seguintes trouxeram uma primavera inesperada para a fazenda Santa Helena. Não era a primavera das flores, que ainda demoraria meses. Era a primavera da alma, quando algo que estava morto começa a brotar de novo. Laura acordava cedo agora, por vontade própria. Descia para a cozinha com os pés descalços, o cabelo ainda solto, e ajudava Benedita a preparar o café. Aprendeu a fazer broa de milho, a mexer o tacho de doce de leite sem deixar grudar,
a temperar o feijão com os galhos de alecrim que cresciam atrás da casa. E enquanto trabalhava, conversava. Não eram conversas profundas. Eram coisas simples, pequenas, do tipo que crianças dizem quando estão começando a confiar. Benedita, você acha que passarinho sonha quando dorme? Benedita, por que a lua às vezes fica laranja? Benedita, você já teve vontade de morar em outro lugar? E Benedita respondia com a mesma simplicidade. Não fingia saber tudo. Não inventava respostas só para parecer sábia. Às vezes dizia, não sei, menina, mas é bonito pensar nisso. Outras vezes contava histórias da infância dela, de Bom Jardim, da mãe que cantava enquanto costurava, do pai que tinha morrido na colheita quando ela ainda era pequena. Laura ouvia tudo com atenção profunda, como se estivesse juntando pedaços de um mapa que a ajudasse a entender o mundo. E aos poucos foi entendendo algo importante, que perda não era só dela, que todo mundo carregava alguma dor, alguma falta, alguma saudade, e que seguir vivendo não era esquecer quem partiu, mas honrar a memória continuando. Um dia, Laura perguntou, Benedita, você acha que minha mãe ficaria brava se eu fosse feliz de novo? Benedita parou de ralar coco e olhou para a menina. Havia tanta verdade naquela pergunta, tanto medo escondido, que ela precisou respirar fundo antes de responder. Não, menina, sua mãe não ficaria brava. Ela ficaria feliz, porque mãe não quer ver filho sofrendo. Mãe quer ver filho vivendo, rindo, crescendo. Mesmo que ela não esteja aqui para ver, ela quer que você seja feliz. Como você sabe? Porque é assim que o amor funciona. O amor de mãe não morre, não acaba, não fica bravo. Ele fica perto, protegendo, mesmo quando a gente não vê. Laura ficou quieta por um tempo, pensando. Depois, assentiu devagar, como se tivesse tomado uma decisão importante dentro de si mesma. Então está bem, disse ela. Então eu posso ser feliz de novo. E Benedita sorriu, porque sabia que aquela era uma vitória pequena, mas enorme. Era a permissão que Laura estava dando a si mesma para voltar a viver. Joaquim observava tudo com um misto de gratidão e inquietação. Via a filha transformada. Via ela sorrindo mais, falando mais, correndo pelo quintal com os cachorros. Via ela ajudando na cozinha, perguntando sobre as vacas, os bezerros, a colheita do café. Laura estava voltando a ser criança, e isso deveria enchê-lo apenas de alegria. Mas havia algo mais, algo que o perturbava nas horas em que estava sozinho no escritório ou à noite, quando não conseguia dormir. Ele estava notando Benedita de um jeito diferente. No começo, tinha sido apenas gratidão. Agradecimento por ela ter alcançado Laura quando ele não conseguiu. Mas aos poucos, aquela gratidão começou a se misturar com outra coisa. Ele começou a reparar em detalhes que não deveria reparar. No jeito que Benedita cantarolava enquanto trabalhava, com uma voz suave que parecia acalmar até o vento. No jeito que ela sorria para Laura, um sorriso pequeno mas verdadeiro que iluminava o rosto dela. No jeito que ela amarrava o cabelo com um pedaço de fita gasta, deixando alguns fios soltos que caíam no pescoço. No jeito que ela ria quando Laura dizia alguma coisa engraçada. Um riso baixo, genuíno, sem afetação. Ele reparava e se incomodava por reparar. Porque Benedita era apenas uma criada, uma moça pobre, sem família, sem dote, sem nome. E ele era Joaquim Ferreira da Costa, dono da fazenda Santa Helena, viúvo de uma mulher respeitada, pai de uma menina que precisava dele. Não podia, não devia sentir nada por uma empregada, mas sentia. Sentia quando ela entrava na sala para trazer café e o cheiro de sabão de coco vinha junto. Sentia quando ela conversava com Laura e ele ouvia aquela voz calma, paciente, cheia de bondade. Sentia quando ela abaixava a cabeça respeitosamente ao passar por ele, e ele via a curva do pescoço dela, a pele morena do sol,
e algo dentro dele se mexia de um jeito que não mexia há 2 anos. E isso o assustava, porque parecia traição, parecia sujeira, parecia errado. Helena tinha morrido há 2 anos, mas para Joaquim parecia que tinha sido ontem. Ele ainda amava a esposa, ainda sonhava com ela às vezes, ainda acordava de madrugada e estendia a mão para o lado vazio da cama, esperando encontrá-la ali, e sentir algo por outra mulher, especialmente uma mulher tão diferente de Helena, tão abaixo dele em posição social, parecia uma profanação da memória, uma quebra de lealdade. Então ele se afastava, evitava Benedita quando podia, saía cedo, voltava tarde, ficava mais tempo na roça do que precisava. E quando estava em casa, trancava-se no escritório, fingindo resolver papéis que não precisavam ser resolvidos. Mas não adiantava, porque à noite, quando a casa ficava quieta e ele ouvia Laura rindo no quarto, rindo com Benedita que tinha ido levar o leite morno, ele sentia aquela coisa apertando o peito, aquele desejo de não estar sozinho, aquele desejo de ter alguém, de novo, que enchesse a casa com presença, com voz, com vida. E isso o deixava furioso consigo mesmo. Foi Dona Carmen quem primeiro notou. Dona Carmen, que tinha olhos de águia e coração de mãe, que conhecia Joaquim desde que ele era menino e sabia ler nas entrelinhas. Uma tarde, ela o chamou na despensa, onde ninguém mais podia ouvir. Seu Joaquim, preciso falar uma coisa. Joaquim olhou para ela desconfiado. Fale. Estão começando a falar. Falar o quê? Dona Carmen hesitou. Não gostava de fofoca, mas sabia que às vezes era preciso avisar antes que o estrago ficasse grande. Que o senhor está de olho na Benedita. Joaquim sentiu o sangue subir ao rosto. Isso é mentira. Quem está falando? Algumas das mucamas. E se elas estão falando aqui dentro, logo a vila toda vai estar falando lá fora. Eu não estou de olho em ninguém, disse Joaquim, a voz dura. Benedita é apenas uma empregada. Eu sei disso. Mas o senhor sabe como o povo é. Vê fumaça onde não tem fogo. E agora que a menina está melhor, que está sempre grudada na Benedita, as línguas começam a se soltar. Joaquim cerrou os punhos. O que elas estão dizendo? Dona Carmen respirou fundo. Que a Benedita está se aproveitando, que está de olho no seu dinheiro, que está se metendo na vida da menina para se aproximar do senhor. Isso é ridículo! Eu sei que é. Eu conheço a Benedita. Ela é menina boa, trabalhadora, honesta, mas o povo não conhece, e o povo julga. Joaquim passou a mão pelo rosto, cansado. Sabia que Dona Carmen estava certa. Sabia como funcionava aquele mundo pequeno e cruel, onde reputação era tudo, e qualquer coisa fora do lugar virava escândalo. O que eu devo fazer? O senhor precisa ter cuidado. Não pode dar motivo para falarem. E talvez seja melhor colocar a menina de volta com uma governanta, alguém mais adequada. Joaquim olhou para Dona Carmen com surpresa e raiva. Tirar Benedita de perto de Laura? Depois de tudo que ela fez? Depois de ter conseguido o que ninguém conseguiu? Eu sei que não é justo, seu Joaquim. Mas às vezes a gente precisa escolher entre o que é justo e o que é certo. Não vou fazer isso. Não vou tirar a única pessoa que conseguiu trazer minha filha de volta à vida só porque tem gente de língua solta. Dona Carmen suspirou. Então o senhor precisa se afastar mais. Não ficar perto da Benedita. Não dar abertura para falarem. Joaquim assentiu, a mandíbula apertada. Está bem, vou me afastar. E foi o que fez. Nos dias seguintes, Joaquim evitou Benedita como se ela fosse fogo. Não olhava para ela, não falava com ela. Quando ela trazia comida para a mesa, ele agradecia com um grunhido e continuava comendo. Quando ela cruzava com ele no corredor, ele desviava o caminho. Benedita notou, mas não disse nada. Apenas abaixou a cabeça e continuou trabalhando, porque sabia qual era o lugar dela. Sabia que criada não questiona patrão. Sabia que certas distâncias não devem ser cruzadas, mas doeu.
Doeu porque ela tinha começado a sentir algo também. Não sabia o que, não tinha nome para aquilo, mas era algo. Era o jeito que o coração dela batia diferente quando Joaquim entrava na sala. Era o jeito que ela reparava nos detalhes dele, as mãos grandes e calejadas, o jeito sério de olhar, a voz grave e cansada. Era o jeito que ela se pegava pensando nele à noite, imaginando o que passava pela cabeça dele, se ele estava bem, se ele precisava de algo. Mas Benedita sabia que aquilo era impossível. Ela era pobre, ele era rico, ela era ninguém. Ele era fazendeiro respeitado, e o mundo não perdoava esse tipo de aproximação. Então, ela engoliu o sentimento, enterrou bem fundo e continuou fazendo o que sempre fez: trabalhar em silêncio e cuidar de Laura. Laura, porém, notou a mudança. Crianças sempre notam. Elas podem não entender o que está acontecendo, mas sentem as tensões, os silêncios, os olhares desviados. Benedita, perguntou ela um dia, enquanto as duas estavam no quintal colhendo milho, meu pai está bravo com você? Benedita levantou a cabeça surpresa. Por que você acha isso? Porque ele não fala mais com você. Antes ele falava. Agora ele sai quando você entra. Benedita escolheu as palavras com cuidado. Seu pai está ocupado, menina. Tem muita coisa para cuidar na fazenda. Mas antes ele também estava ocupado e não fugia de você. Benedita não tinha resposta para aquilo, então mudou de assunto. Olha quantas espigas pegamos. Vamos fazer pamonha hoje. Você quer me ajudar? Laura deixou-se distrair, mas a pergunta continuou na cabeça dela. E naquela noite, quando Joaquim veio dar boa noite, ela decidiu perguntar: pai, você está bravo com a Benedita? Joaquim congelou. Estava sentado na beirada da cama, e a pergunta o pegou de surpresa. Não, minha filha. Por que você acha isso? Porque você não fala mais com ela, e ela fica triste quando você sai da sala. Laura, Benedita é apenas uma empregada. Não preciso ficar conversando com ela o tempo todo. Laura olhou para o pai com aqueles olhos escuros e profundos, tão parecidos com os da mãe. Mas ela não é apenas uma empregada, pai. Ela é minha amiga, e eu gosto dela. Joaquim sentiu o peito apertar. Sabia que Laura tinha razão. Benedita não era apenas uma empregada. Tinha se tornado muito mais do que isso, mas admitir aquilo era perigoso. Eu sei que você gosta dela, minha filha, e está tudo bem, mas você precisa entender que existem coisas que são complicadas para adultos. Por quê? Porque sim. Laura fez uma careta. Isso não é resposta. Joaquim quase riu. Quase. Você está parecendo sua mãe. Ela também não aceitava porque sim como resposta. Laura sorriu um pouco. Era a primeira vez em muito tempo que Joaquim falava da mãe dela sem ficar triste. Pai, a mãe gostaria da Benedita? A pergunta pegou Joaquim de jeito. Ele ficou quieto por um tempo pensando. Seria Helena capaz de gostar de Benedita? De aprovar o jeito simples e honesto dela? De ver a bondade que havia naquele coração humilde? Sim, disse ele finalmente. Acho que sim. Sua mãe tinha bom coração. Ela gostava de gente boa. E Benedita é gente boa. Laura pareceu satisfeita com aquilo. Deitou-se e puxou o cobertor até o queixo. Então não precisa ficar bravo com ela. Joaquim beijou a testa da filha. Não estou bravo, minha filha. Prometo. Mas quando saiu do quarto e fechou a porta, ele sabia que estava mentindo. Não para Laura, para si mesmo. Porque não estava bravo com Benedita. Estava bravo consigo mesmo, por sentir o que sentia, por não conseguir controlar, por estar começando a desejar algo que não devia desejar, e não sabia o que fazer com aquilo. Os domingos na Fazenda Santa Helena eram dias de missa na capela pequena que ficava ao lado do curral. Joaquim não era homem muito religioso. Tinha se afastado de Deus depois que Helena morreu, mas mantinha a tradição por respeito e porque os empregados esperavam isso dele.
A capela era simples, com bancos de madeira tosca, um altar de pedra e uma imagem de Nossa Senhora das Dores. O padre vinha da vila uma vez por mês para celebrar missa, mas nos outros domingos era o próprio Joaquim quem conduzia uma reza breve apenas para manter a fé acesa. Naquele domingo, porém, era dia de padre. Padre Tomás era um homem velho, de cabelos brancos e mãos trêmulas, mas tinha voz firme e olhar que parecia enxergar além das aparências. A missa começou como sempre: cânticos, leituras, orações. Laura estava sentada ao lado de Benedita, porque tinha insistido. Joaquim estava na frente, sozinho, como sempre ficava. Os empregados ocupavam os bancos de trás. Durante o sermão, Padre Tomás falou sobre amor ao próximo, sobre caridade, sobre não julgar. E Joaquim sentiu cada palavra como uma agulhada. Quantas vezes, meus irmãos, disse o padre com voz pausada, nós julgamos as pessoas pela posição delas, pela roupa que vestem, pelo dinheiro que têm, e esquecemos que aos olhos de Deus todos somos iguais. O rico e o pobre, o senhor e o servo. Porque o que importa não é a posição, mas o coração. Joaquim olhou de relance para trás. Benedita estava com a cabeça baixa, as mãos entrelaçadas no colo, rezando. E Laura estava encostada nela, com a cabeça no ombro de Benedita, tranquila, em paz. E Joaquim sentiu algo se mover dentro dele, algo que não era apenas desejo, mas algo maior. Era reconhecimento, era gratidão, era amor? Não podia ser amor. Era cedo demais. Era errado demais. Mas era algo. Depois da missa, as pessoas começaram a sair. Joaquim ficou para trás, esperando a capela esvaziar. Padre Tomás estava guardando os livros quando Joaquim se aproximou. Padre, posso falar com o senhor? O padre olhou para ele com aqueles olhos sábios e cansados. Claro, meu filho. Vamos ao confessionário. Não é necessário, só queria pedir um conselho. Fale. Joaquim hesitou. Não era bom com palavras, especialmente com palavras sobre sentimentos, mas precisava falar com alguém. Eu estou confuso sobre algumas coisas. Que tipo de coisas? Sobre sentimentos. Sentimentos que não deveria ter. Padre Tomás assentiu devagar. Sentimentos por alguém? Joaquim não respondeu, mas o silêncio foi resposta suficiente. E você acha que esses sentimentos são errados? São sim, porque ainda amo minha esposa, e porque a pessoa por quem estou sentindo não é adequada. Não é adequada por quê? Por ser pobre? Joaquim olhou para o padre surpreso. Como o senhor, eu tenho olhos, meu filho, e sei o que acontece nessa fazenda. Sei que a Benedita tem cuidado da sua filha. Sei que a menina voltou a sorrir. E sei que você está dividido entre o que sente e o que acha que deveria sentir. Joaquim abaixou a cabeça. É errado, padre. Helena morreu há pouco tempo. E Benedita, ela é só uma criada. Joaquim, disse o padre, a voz firme, mas gentil. O coração não obedece regras de tempo ou de posição social. O coração sente o que sente. A questão não é se você deveria ou não sentir. A questão é o que você vai fazer com o que sente. Eu não sei o que fazer. Então não faça nada ainda. Espere, reze, peça sabedoria e observe. Se esses sentimentos forem verdadeiros, vão continuar. Se forem apenas solidão, vão passar, mas não se castigue por sentir. Você não está traindo Helena por seguir vivendo. As palavras do padre ficaram ecoando na cabeça de Joaquim o resto do dia. Você não está traindo Helena por seguir vivendo. Mas será que era verdade? Será que Helena, lá de onde estivesse, aprovaria? Ou estaria decepcionada com ele? A resposta veio de um jeito inesperado. Naquela noite, Joaquim sonhou com Helena. Não era um sonho confuso, cheio de imagens estranhas. Era simples e claro. Helena estava na varanda, sentada na cadeira de balanço, com aquele vestido azul que ela gostava. Estava sorrindo. Joaquim, disse ela,
e a voz era exatamente como ele lembrava. Você está sofrendo à toa. Helena, eu sinto sua falta. Eu sei, e você pode sentir, mas não pode parar de viver por minha causa. Mas você está com medo. Medo de me esquecer. Medo de me trair. Mas amor não é traição, Joaquim. Amor é a coisa mais pura que existe. E se você encontrou alguém que cuida da nossa filha, que trouxe ela de volta, então você não está me traindo. Está honrando o amor que tivemos, continuando a viver. Como eu vou saber se é certo? Helena sorriu. Você vai saber. Quando chegar a hora, você vai saber. E então ela se foi dissolvida no ar, e Joaquim acordou com lágrimas no rosto. Não sabia se tinha sido apenas um sonho ou algo mais, mas sabia que algo tinha mudado dentro dele. A culpa continuava ali, mas estava menor, e o medo, que sempre tinha sido tão grande, estava começando a dar lugar a outra coisa: coragem. E você? Já teve medo de seguir em frente porque sentia que estava deixando alguém para trás? Comenta aí, eu quero saber sua história. Na manhã seguinte, Joaquim tomou uma decisão. Ia parar de fugir, ia enfrentar o que estava sentindo, mesmo que não soubesse ainda o que fazer com aquilo. Porque uma coisa, o sonho tinha deixado claro. Ele não podia continuar dividido. Não podia continuar vivendo pela metade. Quando desceu para o café da manhã, Benedita estava na cozinha preparando pão. O cheiro de massa fresca e café coado enchiam a casa. E pela primeira vez em semanas, Joaquim não desviou o caminho. Entrou na cozinha. Benedita olhou para cima, surpresa. Bom dia, senhor Joaquim. Bom dia, Benedita. Ele ficou ali, parado, sem saber o que dizer. Depois respirou fundo. Eu queria agradecer. Agradecer por quê, senhor? Por tudo que você tem feito pela Laura. Por ter trazido minha filha de volta. Benedita baixou os olhos, modesta. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, senhor. Não, você fez o que ninguém mais conseguiu. Joaquim deu um passo à frente. E eu sinto muito por ter sido frio com você nos últimos dias. Não foi justo. Benedita olhou para ele, os olhos claros, cheios de surpresa e algo mais. O senhor não precisa se desculpar. Eu entendo. Entende o quê? Ela hesitou. Depois disse baixinho. Eu sei meu lugar, senhor Joaquim. E aquelas palavras simples, honestas, cheias de resignação, quebraram algo dentro de Joaquim. Porque ele percebeu que Benedita também sentia. Também estava lutando. Também estava tentando manter a distância que o mundo exigia. E, de repente, ele não queria mais aquela distância. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Laura entrou correndo na cozinha, com o cabelo despenteado e o vestido de dormir ainda. Bom dia, pai! Bom dia, Benedita! Tem pão quentinho! E o momento passou. Joaquim saiu da cozinha, o coração batendo forte, sabendo que alguma coisa tinha mudado, que uma porta tinha se aberto, e que agora, cedo ou tarde, ele ia ter que decidir se atravessaria ou não. Mas do lado de fora, escondida atrás da porta da despensa, uma das mucamas tinha ouvido tudo. E na vila, a fofoca começaria a se espalhar. A tempestade estava apenas começando. A fofoca se espalha como fogo em pasto seco. Começa pequena, um comentário aqui, uma observação ali, e de repente está por toda parte, crescendo, deformando, virando algo muito maior do que a verdade. Na fazenda Santa Helena, a fagulha tinha sido acesa, e não demorou para que virasse incêndio. Começou com as mucamas, sussurros na cozinha, olhares de soslaio quando Benedita passava, silêncios carregados quando ela entrava na sala. Dona Carmen tentou conter, mas não tinha como segurar a língua de todas. Algumas eram invejosas. Benedita tinha conseguido o que elas não conseguiram. Tinha ganhado a confiança da menina e, pelo que diziam, a atenção do patrão. Outras eram apenas curiosas, ávidas por histórias que pudessem contar na vila quando fossem à missa ou ao mercado. E assim, a história começou a vazar. Dizem que a mocinha nova está de olho no viúvo. Não me admira.
Mulher pobre sempre arruma um jeito de subir na vida. Coitada da menina, mal perdeu a mãe e já vão colocar outra no lugar. E ele, deixando. Um homem respeitável como o senhor Joaquim se envolvendo com criada. Na vila de Santo Antônio do Ribeirão, onde todos se conheciam e a vida alheia era entretenimento principal, a notícia se espalhou como praga. No armazém, na igreja, na praça onde as mulheres levavam as crianças para brincar. Todos tinham opinião. Todos sabiam o que era certo e errado, especialmente quando era na vida dos outros. Dona Eulália, esposa do juiz e autoproclamada guardiã da moral local, foi a primeira a torcer o nariz publicamente. É uma vergonha, disse ela para as amigas durante o chá da tarde, equilibrando a xícara de porcelana com dedos cheios de anéis. Mal a pobre Helena esfriou no túmulo e o homem já arrumou outra, e uma criada, imaginem. Que exemplo para a filha. Mas dizem que a menina melhorou muito, ousou comentar Dona Mariquinhas, mais nova e menos ácida que Eulália. Melhorou porque a moça está enfeitiçando a criança. Essas mulheres pobres têm seus truques. Sabem como se fazer indispensáveis. Você acha que ele vai casar com ela? Dona Eulália soltou uma risada aguda. Casar? Um Ferreira da Costa casar com uma sem família, sem nome, sem nada? Jamais. Ele pode se divertir, pode até manter ela por perto, mas casar? Isso seria o fim da reputação dele. As palavras eram cruéis, mas eram ecoadas por muitos. A sociedade rural do final do século XIX tinha suas regras rígidas, e cruzar a linha entre classes não era apenas mal visto, era considerado pecado social, quase tão grave quanto o pecado religioso. E essas palavras, inevitavelmente, chegaram até Joaquim. Foi o compadre Silvério, dono da fazenda vizinha e amigo de longa data, quem teve coragem de falar. Apareceu numa tarde de sol baixo, cavalgando até o pátio da casa grande e pediu para conversar a sós. Joaquim o recebeu no escritório, ofereceu cachaça, esperou. Silvério era um homem de uns 50 anos, barriga proeminente, bigode grisalho, jeito sério de quem tinha visto muita coisa na vida. Tomou um gole da cachaça, respirou fundo e foi direto ao ponto. Joaquim, estão falando de você na vila. Joaquim não se surpreendeu. Já esperava aquilo. Deixa falarem. Sempre falam. Não é qualquer fala, não. É coisa séria. Estão dizendo que você está se envolvendo com uma criada. Isso é mentira. Eu sei que é, mas a verdade não importa quando a fofoca já pegou fogo. Silvério se inclinou para a frente. Joaquim, você é meu amigo. Conheci você, menino. Conheci Helena. Sei que você é homem honrado. Mas precisa entender. As aparências importam. E do jeito que as coisas estão, parece errado. O que parece errado? A moça sempre perto da sua filha. Você olhando para ela com aquele jeito. Que jeito? Silvério suspirou. Joaquim, eu tenho olhos. Sei quando um homem está interessado numa mulher. E você está. Pode até não admitir, mas está. Joaquim ficou quieto. Não podia negar. Não para Silvério, que o conhecia bem demais. E se estiver? Perguntou ele baixo. Seria tão errado assim? Não seria errado se ela fosse igual a você. Mas não é. Ela é criada, Joaquim. Pobre, sem família. Se você casar com ela, vão dizer que ela se aproveitou. Vão dizer que você enlouqueceu de solidão. Vão dizer que está desonrando a memória de Helena. Helena está morta há 2 anos. Eu sei. E você tem direito de seguir sua vida, mas precisa fazer isso do jeito certo. Casa com uma viúva respeitável ou com a filha de algum fazendeiro. Alguém do seu nível. Não com uma moça que apareceu do nada. Joaquim sentiu a raiva subindo. Benedita não é qualquer moça. Ela salvou minha filha. Ela trouxe Laura de volta. E você é grato, entendo. Mas gratidão não é motivo para casamento. Quem disse que eu vou casar com ela? Silvério olhou para o amigo com pena. Joaquim, você pode enganar os outros, mas não engana a si mesmo. Você está apaixonado por ela. Eu vejo.
Todo mundo vê. E se você não tomar cuidado, vai acabar fazendo uma besteira que vai destruir sua reputação e a dela. Joaquim não respondeu, porque Silvério tinha razão. Ele estava apaixonado. Não sabia quando tinha acontecido. Se tinha sido no momento em que viu Benedita abraçando Laura no quintal, ou se tinha sido aos poucos, acumulando nas pequenas coisas, nos detalhes, mas estava. Estava apaixonado por uma mulher que não podia ter. "O que você acha que eu devo fazer?" perguntou ele cansado. "Manda ela embora. Paga bem, dá boas referências e manda embora. Contrata outra governanta, alguém mais velha, mais sisuda, e deixa o tempo passar. Eventualmente as pessoas esquecem. E Laura, ela vai sofrer de novo. Vai, mas vai passar. Criança se acostuma." Joaquim balançou a cabeça. "Não vou fazer isso. Não vou tirar a única pessoa que Laura confia. Então você vai escolher uma criada em vez da sua reputação?" "Vou escolher minha filha, em vez da opinião alheia." Silvério suspirou derrotado. "Você é teimoso, Joaquim. Sempre foi. Só espero que não se arrependa." Levantou-se, colocou o chapéu e saiu. Joaquim ficou sozinho no escritório, olhando para a garrafa de cachaça pela metade. Sabia que Silvério estava certo sobre uma coisa. Ele precisava tomar cuidado, precisava pensar, porque qualquer decisão que tomasse agora teria consequências. Para ele, para Laura e especialmente para Benedita. Benedita também sentia a mudança. As outras empregadas tinham parado de falar com ela. Quando entrava na cozinha, o silêncio caía pesado como pedra. Quando passava pelo corredor, ouvia sussurros que cessavam assim que a viam. Ninguém era abertamente rude. Não ousavam por medo de Dona Carmen e de Joaquim, mas a frieza estava lá, palpável, sufocante. Ela sabia o que estavam dizendo. Sabia que a acusavam de se aproveitar, de ter segundas intenções, de estar de olho no dinheiro do patrão. E doía. Doía porque não era verdade. Ela não tinha vindo para a Fazenda Santa Helena querendo nada, além de trabalho honesto e um lugar para ficar. Não tinha planejado se apegar a Laura. E certamente não tinha planejado sentir o que estava sentindo por Joaquim. Mas o coração não pede licença. Ele simplesmente sente. Numa tarde, quando estava sozinha no quintal tirando água do poço, Benedita permitiu-se chorar. Chorou baixinho, escondida atrás do tanque, com as mãos molhadas e frias segurando o balde. Chorou pela solidão. Chorou pela injustiça. Chorou por amar um homem que estava fora do alcance dela. Porque era amor. Ela sabia disso agora. Não era apenas gratidão por ele ter lhe dado trabalho. Não era apenas admiração por ele ser um bom pai, um homem honrado. Era amor. Aquele tipo de amor que dói, que aperta o peito, que faz a gente acordar pensando na pessoa e dormir sonhando com ela. Mas era um amor impossível, e Benedita sabia que a coisa mais sábia a fazer seria ir embora. Poupar a si mesma da humilhação, poupar Joaquim do escândalo, poupar Laura da confusão, ir embora antes que tudo ficasse pior. Mas como ir embora quando Laura ainda precisava dela? Quando a menina finalmente tinha voltado a sorrir, a viver, a ser criança? Benedita estava presa. Presa entre o que era certo para ela e o que era certo para Laura. E não sabia como resolver aquilo. Laura sentia a tensão, mas não entendia completamente. Sabia que as pessoas estavam sendo estranhas com Benedita. Sabia que o pai estava mais sério, mais distante de novo. Sabia que algo estava errado. E do jeito que crianças fazem, decidiu resolver à sua maneira. Numa manhã, durante o café, ela anunciou: "Pai, eu quero que a Benedita more no quarto ao lado do meu." Joaquim quase engasgou com o café. "O quê?" "O quarto ao lado do meu está vazio. A Benedita pode morar lá, assim ela fica mais perto e eu não fico sozinha à noite." "Laura, Benedita já tem um quarto, no quartinho dos fundos com as outras empregadas. Mas aquele quarto é pequeno e escuro,
e ela merece coisa melhor. Ela é importante. Joaquim olhou para a filha, surpreendido. Por que você acha que ela é importante? Porque ela cuida de mim, porque ela me faz feliz e porque... Laura hesitou procurando as palavras certas. Porque eu acho que a mamãe gostaria dela. E se a mamãe gostaria, então ela é importante. Joaquim sentiu o peito apertar. A lógica simples da filha, baseada em amor e não em convenções sociais, era ao mesmo tempo linda e dolorosa. Laura, não é tão simples assim. Por que não? Porque as pessoas vão falar. Que falem! Laura cruzou os bracinhos teimosa. Eu não ligo para o que as pessoas falam. Eu ligo para a Benedita. E você também liga. Eu sei que liga. Laura, você gosta dela, pai. Eu vejo. Você olha para ela do mesmo jeito que olhava para a mamãe nas fotografias. Joaquim congelou. A simplicidade brutal da verdade dita por uma criança é implacável. Não há jeito de esconder, de disfarçar, de mentir. Minha filha, é complicado. Só é complicado porque você deixa ser complicado. A mamãe sempre dizia que amor é simples, são as pessoas que complicam. Joaquim não tinha resposta para aquilo. Ficou olhando para a filha, para aquela criança de 7 anos que, sem saber, estava lhe dando a permissão que ele não conseguia dar a si mesmo. Vou pensar sobre o quarto, disse ele finalmente. Laura sorriu. Obrigada, pai. E saiu correndo para encontrar Benedita, deixando Joaquim sozinho com seus pensamentos. Naquela tarde, Joaquim tomou uma decisão. Foi até o quartinho dos fundos, onde Benedita dormia com outras 2 mucamas. Bateu na porta. Uma das mucamas atendeu, olhou para ele surpresa e saiu discretamente quando ele pediu para falar com Benedita a sós. Benedita estava sentada na beirada da cama estreita, remendando um vestido. Quando viu Joaquim, levantou-se rapidamente, abaixando a cabeça. Senhor Joaquim, Benedita, preciso conversar com você. Ela ficou tensa. Sim, senhor. Joaquim respirou fundo. Tinha ensaiado aquele discurso a tarde toda, mas agora que estava ali, as palavras fugiram. Você sabe que estão falando de nós na vila? Benedita assentiu, sem levantar os olhos. Sei, senhor. E você sabe o que estão dizendo? Sei. É mentira. Eu sei que é, senhor. Então por que você não olha para mim? Benedita levantou os olhos lentamente. Estavam úmidos, vermelhos de choro contido. Porque tenho medo, senhor. Medo de quê? Medo do que vejo quando olho para o senhor. Joaquim sentiu o coração disparar. E o que você vê? Benedita hesitou. Sabia que aquilo era perigoso. Sabia que dizer a verdade poderia mudar tudo, destruir tudo. Mas estava cansada de esconder. Cansada de fingir. Vejo um homem bom, um pai que ama a filha. Um homem que está sofrendo há muito tempo e não sabe como parar. Ela parou, respirou fundo. E vejo um homem que eu gostaria de poder. Não terminou a frase. Não precisava. Joaquim deu um passo à frente. Estava tão perto agora que podia sentir o cheiro de sabão de coco e alecrim que vinha dela. Podia ver as sardas pequenas no nariz dela, os fios soltos de cabelo escapando da trança. Benedita, disse ele, a voz rouca, o que você sentiria se eu dissesse que também vejo algo quando olho para você? Ela olhou para ele, os olhos arregalados. O quê? Vejo a mulher que salvou minha filha. Vejo bondade, força, paciência. Vejo tudo o que eu perdi quando Helena morreu e achei que nunca mais encontraria. Senhor Joaquim, vejo a mulher que eu estou começando a amar. As palavras saíram. Finalmente saíram. E o silêncio que veio depois era denso, carregado, perigoso. Benedita começou a chorar. Não pode dizer isso. Eu sou só uma criada. O Senhor é... Eu não ligo para o que sou. Não ligo para o que os outros dizem. Só ligo para o que sinto. E sinto algo por você. Algo forte. Algo verdadeiro. Mas a sua esposa, minha esposa está morta, Benedita. E eu vivi 2 anos sentindo culpa por estar vivo. 2 anos me punindo por não ter conseguido salvá-la. Mas você
Você me mostrou que seguir vivendo não é traição, é honra. Helena não ia querer me ver assim, preso no passado, sozinho. Ela ia querer me ver vivo. Ela ia querer ver Laura feliz. E você fez isso. Você nos trouxe de volta. Benedita balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Eu não posso fazer isso com a menina. Se eu me envolver com o senhor, vão dizer coisas horríveis. Vão dizer que eu me aproveitei, que eu planejei. Laura vai ouvir essas coisas e vai sofrer. Laura já sofreu o suficiente. E ela é esperta. Ela entende mais do que pensamos. Ela mesma me disse hoje que não liga para o que os outros falam. Mas ela é criança. Criança não entende como o mundo é cruel. Joaquim segurou o rosto de Benedita entre as mãos, delicadamente, como se ela fosse algo precioso e frágil. Então a gente protege ela. A gente enfrenta o mundo juntos, mas não fugimos, não desistimos do que sentimos só porque os outros não aprovam. O senhor está falando sério? Estou. Estou falando que quero você aqui, não como criada, como parte da família, como alguém que importa, como alguém que eu amo. Benedita fechou os olhos, as lágrimas continuando a cair. Era tudo o que ela queria ouvir. Era tudo o que tinha sonhado, nas noites solitárias, quando permitia a si mesma imaginar o impossível. Mas também era assustador, porque significava enfrentar o julgamento, a fofoca, o desprezo. Eu tenho medo, sussurrou ela. Eu também, mas vamos enfrentar juntos. E então, devagar, Joaquim se inclinou e beijou a testa dela. Não foi um beijo de paixão. Foi um beijo de promessa, de compromisso, de algo que estava começando e que, se Deus permitisse, não teria fim. Quando se afastou, Benedita estava olhando para ele com uma mistura de medo e esperança. O que vamos fazer? Perguntou ela. Vamos fazer o certo. Vamos fazer isso devagar, do jeito certo. Primeiro, você vai se mudar para o quarto ao lado do de Laura, como ela pediu. Depois, vamos dar tempo para as coisas se assentarem. E quando chegar a hora certa, vamos fazer oficial. Oficial como? Joaquim sorriu pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Casamento, Benedita. Casamento de verdade. Na igreja. Com padre, testemunhas, tudo. Benedita arregalou os olhos. O senhor está falando sério? Nunca falei tão sério na vida. E ali, naquele quartinho pequeno e escuro, com o cheiro de roupa lavada e o som distante das galinhas no quintal, começou algo novo. Algo que o mundo ia julgar, ia criticar, ia tentar destruir. Mas também algo que era verdadeiro. E quando o amor é verdadeiro, ele resiste, ele aguenta, ele vence. Mas o mundo não perdoa facilmente. Na manhã seguinte, quando Benedita começou a arrumar suas poucas coisas para se mudar para o quarto ao lado do de Laura, as mucamas perceberam. E logo, Dona Eulália e suas amigas também ficaram sabendo. Ele colocou a criada para morar no quarto de hóspedes, ao lado do quarto da filha. Isso é um insulto à memória da falecida. A indignação se espalhou. Dona Eulália, sempre em busca de uma causa para defender, decidiu tomar as rédeas. Alguém precisa fazer alguma coisa. Aquele homem está claramente fora de si. Alguém precisa fazer ele ver a razão. E assim ela montou um plano. Iria até a fazenda com outras senhoras respeitáveis da vila para conversar com Joaquim, para fazê-lo entender o erro que estava cometendo, para salvá-lo de si mesmo. Na fazenda, Joaquim não sabia o que estava por vir. Estava no curral, ajudando a marcar o gado novo, quando Zé Maria veio correndo. Seu Joaquim, tem umas senhoras da vila no portão. Dizem que precisam falar urgente com o senhor. Joaquim sentiu um peso no estômago. Sabia quem eram. Sabia por que tinham vindo. Manda elas entrarem. E assim, a tempestade finalmente chegou. Dona Eulália chegou à fazenda Santa Helena com um séquito de 5 senhoras da vila,
todas vestidas com seus melhores trajes de domingo, todas com expressões de determinação moral no rosto. Vinham em 2 carroças, levantando poeira na estrada, como um pelotão de julgamento pronto para condenar. Joaquim as recebeu na sala de visitas, de pé, com os braços cruzados e a mandíbula apertada. Sabia o que vinha. Estava preparado, ou pelo menos achava que estava. «Senhor Joaquim», começou Dona Eulália, sentando-se sem ser convidada, «viemos aqui como amigas, como pessoas que se preocupam com o senhor e com o bom nome da sua família. Agradeço a preocupação», disse Joaquim, a voz controlada mas fria. «Mas não pedi por ela. Sabemos disso. Mas quando vemos um amigo cometendo um erro que pode destruir sua reputação, é nosso dever cristão intervir. Que erro seria esse?» Dona Eulália trocou olhares com as outras senhoras, como se estivesse reunindo coragem. «Essa situação com a criada, Benedita. Que situação? Senhor Joaquim, não se faça de desentendido. A vila inteira está comentando. O senhor colocou a moça para morar no quarto de hóspedes ao lado do quarto da sua filha. Isso é impróprio. É escandaloso. Minha filha pediu. Laura se sente mais segura com Benedita por perto. A menina é criança», interveio Dona Mariquinhas mais suave. «Ela não entende as consequências, mas o senhor entende. O senhor sabe como isso vai parecer, como já está parecendo». «E como está parecendo?» desafiou Joaquim. «Como se o senhor estivesse envolvido com ela», disse Dona Eulália, as bochechas corando com a audácia da própria franqueza. «Como se estivesse substituindo a pobre Helena por uma criada qualquer. Benedita não é uma criada qualquer, e eu não estou substituindo ninguém. Mas está se envolvendo com ela?» O silêncio que seguiu foi denso, pesado. Joaquim podia negar, podia mentir, mandar aquelas mulheres embora, continuar escondendo, mas estava cansado de esconder, cansado de viver pela opinião alheia. «E se estiver?» perguntou ele, olhando Dona Eulália nos olhos. «Se eu disser que sim, que estou interessado nela, que pretendo cortejá-la, o que vocês vão fazer?» As senhoras ficaram chocadas. Dona Eulália levou a mão ao peito ofendida. «Então é verdade. Senhor Joaquim, o senhor perdeu o juízo? Um homem da sua posição envolvido com uma... Cuidado com o que vai dizer», alertou Joaquim, a voz baixa mas perigosa. «Benedita é uma mulher honrada, trabalhadora, bondosa. Ela salvou minha filha quando ninguém mais conseguiu. E se eu escolher amá-la, isso não diz respeito a ninguém além de mim. Diz respeito sim», explodiu Dona Eulália, «porque o senhor é parte desta comunidade, porque sua filha vai crescer nesta comunidade, e se o senhor insistir nesse caminho vergonhoso, será expulso dela. Ninguém vai mais falar com o senhor, ninguém vai fazer negócio com o senhor. A menina vai sofrer na escola, na igreja, em todo lugar. Então que sofra», disse uma voz da porta. Todos viraram. Era Laura, de pé no batente, com o queixo erguido e os olhos brilhando de determinação. «Laura», disse Joaquim, «volta para seu quarto». «Não!» A menina entrou na sala, caminhando com passos firmes para ficar ao lado do pai. «Eu ouvi tudo, e se elas querem falar sobre mim, eu vou estar aqui». Dona Eulália olhou para a menina com uma mistura de pena e desaprovação. «Minha criança, você não entende». «Eu entendo sim. Vocês estão dizendo que meu pai não pode gostar da Benedita porque ela é pobre. Estão dizendo que ela não presta porque é criada. Mas vocês estão erradas. Laura, não fale assim com... Não! Vocês que não deviam falar assim da Benedita. Ela é a pessoa mais boa que eu conheço. Ela me ajudou quando eu estava triste. Ela me fez sorrir de novo. Ela me ensinou que minha mãe ainda está comigo, mesmo não estando aqui. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Laura, mas ela não parou. E se meu pai ama ela, então eu também amo. E se vocês não gostam, então vocês que não prestem. O silêncio que seguiu era absoluto.
As senhoras estavam chocadas com a audácia da criança. Joaquim estava com os olhos marejados, orgulhoso e comovido. E Laura estava ali, pequenininha mas corajosa, defendendo o que acreditava. Dona Eulália levantou-se indignada. Isso é um absurdo. Essa criança precisa de disciplina, de educação adequada, não de uma criada fazendo ela de boba. Chega, disse Joaquim, a voz cortante. Quero todas vocês fora da minha casa. Agora. Senhor Joaquim! Agora! As senhoras se levantaram, atropelando umas às outras, murmurando indignadas. Dona Eulália foi a última, parando na porta para dar o golpe final. Isso não vai acabar bem, senhor Joaquim. O senhor vai se arrepender, e quando se arrepender, não venha pedir ajuda. E saíram deixando um rastro de perfume caro e julgamento barato. Quando a porta se fechou, Joaquim se ajoelhou na frente de Laura e a abraçou forte. A menina começou a soluçar, todo o medo e a coragem se dissolvendo em lágrimas. Eu disse certo, pai. Eu não devia ter falado assim. Você disse tudo certo, minha filha. Tudo certinho. Estou tão orgulhoso de você. Elas vão fazer a gente sofrer? Talvez. Mas vamos enfrentar juntos. Eu, você e Benedita. Laura se afastou, limpando as lágrimas. Pai, você ama ela de verdade? Joaquim respirou fundo. Amo sim, tanto quanto amava a mamãe. Diferente, mas verdadeiro. E acho que sua mãe, lá do céu, aprovaria, porque Benedita te fez feliz. E era isso que sua mãe mais queria, ver você feliz. Laura assentiu pensando, depois sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Então está bem. Se você ama ela e ela me ama, então ela pode ser parte da família. E com aquela bênção simples de uma criança, Joaquim sentiu que tinha permissão para seguir em frente. Benedita tinha ouvido tudo da cozinha. Tinha ouvido as acusações, a defesa de Laura, a declaração de Joaquim. E agora estava sentada no chão, com as costas apoiadas no armário, chorando em silêncio. Dona Carmen entrou e se sentou ao lado dela, sem dizer nada. Apenas ficou ali, oferecendo presença. Eles vão nos destruir, sussurrou Benedita. Vão fazer a vida de Laura impossível. Vão fazer o senhor Joaquim perder tudo. Talvez, disse Dona Carmen. Ou talvez não. Às vezes a gente subestima a força do amor verdadeiro. Mas não é justo. Ele é um homem bom. Merece alguém melhor do que eu. Besteira. Você é exatamente o que ele e a menina precisam. E se Deus juntou vocês três, quem somos nós para questionar? Mas e se eu não for forte o suficiente? E se eu desistir quando as coisas ficarem difíceis? Dona Carmen segurou o rosto de Benedita entre as mãos calejadas, obrigando a moça a olhá-la nos olhos. Menina, você cuidou da sua mãe doente por 6 anos. Você viu ela sofrer e não desistiu. Você veio para cá sem nada, sem ninguém, e construiu um lugar para si. Você pegou uma criança quebrada e colou os pedacinhos de volta. Se isso não é força, eu não sei o que é. Benedita deixou as lágrimas caírem. Eu tenho tanto medo. Medo é normal, mas medo não pode ser maior que amor. E você ama ele? Benedita assentiu, incapaz de falar. Então segura na mão dele e enfrenta. Porque quando o amor é verdadeiro, ele aguenta a tempestade. Os dias seguintes foram difíceis. As fofocas se intensificaram. Algumas famílias pararam de fazer negócio com Joaquim. Na missa de domingo, quando ele, Laura e Benedita entraram juntos na capela, houve sussurros, olhares de lado, afastamentos evidentes. As senhoras viravam o rosto, os homens murmuravam, mas houve também surpresas. Padre Tomás, após a missa, chamou Joaquim para conversar. E em vez de repreendê-lo, o padre disse: Está fazendo a coisa certa, meu filho. Não é o caminho fácil, mas é o caminho certo. E Deus abençoa quem escolhe o amor em vez do medo. Silvério, o compadre que tinha aconselhado Joaquim a mandar Benedita embora, voltou para pedir desculpa. Eu estava errado. Vi a coragem da sua filha.
Vi o jeito que você olha para ela e vi que isso é verdadeiro. E amor verdadeiro não deve ser escondido. E Dona Carmen, que sempre tinha sido discreta, começou a defender Benedita abertamente. Quem quiser falar mal da menina vai ter que passar por cima de mim primeiro, dizia ela na praça, na igreja, no mercado. Eu conheço ela, conheço o coração dela, e é mais puro que o de muita gente aqui que se acha superior. Aos poucos, algumas pessoas começaram a questionar o julgamento. Começaram a perceber que talvez a história não fosse tão escandalosa quanto diziam. Que talvez fosse apenas um homem viúvo encontrando o amor de novo e uma moça honesta fazendo seu trabalho com dedicação. Mas Dona Eulália e seu grupo não desistiram. Intensificaram os ataques, espalharam rumores cada vez mais maldosos. Diziam que Benedita tinha enfeitiçado Joaquim, que ela tinha dado algo para Laura beber, que estava grávida e tinha armado tudo para prender o fazendeiro. Nada disso era verdade, mas a mentira repetida vira verdade na boca de quem quer acreditar. Foi numa tarde de setembro, quando o calor apertava e o céu estava sem nuvens, que aconteceu a revelação que mudaria tudo. Joaquim estava no escritório quando Dona Carmen entrou, pálida, com um envelope velho nas mãos. Senhor Joaquim, achei isso nas coisas da Dona Helena. Acho que o senhor precisa ver. Joaquim pegou o envelope. Reconheceu a letra da esposa imediatamente. Estava endereçado a ele, mas nunca tinha sido entregue. Com as mãos trêmulas, abriu e começou a ler. Meu querido Joaquim, se você está lendo isso, é porque eu já parti. Eu queria ter coragem de falar essas coisas pessoalmente, mas a doença está me levando rápido demais e há coisas que preciso deixar registradas. Primeiro, não se culpe pela minha morte. Não foi culpa sua, não foi culpa de ninguém. Às vezes, Deus chama a gente mais cedo e a gente não tem escolha se não ir. Segundo, cuide da nossa Laura. Ela é forte, mas vai precisar de você. Não a deixe se fechar. Não a deixe parar de viver por minha causa. E terceiro, meu amor, não fique sozinho para sempre. Eu sei que você vai ficar triste, vai sentir minha falta, e isso é normal. Mas promete para mim que quando chegar a hora, quando você encontrar alguém que te faça feliz de novo, você não vai se prender ao passado. Eu quero que você seja feliz, Joaquim. Quero que Laura cresça numa casa com amor, com risos, com vida. E se isso significar você amar outra mulher, então ame. Ame sem culpa. Ame sem medo. Porque amor não diminui por ser dividido, ele multiplica. Não importa quem seja ela, rica, pobre, da vila, de fora. O que importa é o coração dela. Se ela for boa com você, se ela for boa com Laura, se ela trouxer luz para a nossa casa escura, então ela é a pessoa certa. E eu, lá do céu, vou estar feliz, vou estar em paz, porque vou saber que você e nossa filha estão bem. Te amo para sempre. Helena Joaquim terminou de ler com lágrimas escorrendo pelo rosto. Leu de novo e de novo, como se precisasse ter certeza de que não estava imaginando. Helena tinha escrito aquilo, tinha dado permissão, tinha abençoado o futuro dele. E mais do que isso, tinha descrito Benedita sem conhecê-la. Se ela for boa com você, se ela for boa com Laura, se ela trouxer luz para nossa casa escura... Era Benedita. Era exatamente Benedita. Joaquim dobrou a carta com cuidado, guardou no bolso perto do coração e saiu do escritório com um propósito novo. Encontrou Benedita no quintal, estendendo roupa no varal. O vento brincava com os cabelos dela, soltando fios da trança. O sol da tarde dourava a pele morena. E Joaquim pensou, como eu demorei tanto para ver o que estava na minha frente. Benedita, ela se virou surpresa. Senhor Joaquim. Ele caminhou até ela, determinado. Pegou a mão dela, a primeira vez que tocava nela assim, com intimidade, com intenção. A mão dela era pequena, calejada, quente. Eu preciso te contar uma coisa. O quê?
Ele tirou a carta do bolso e entregou a ela. Lê. Benedita olhou para a carta hesitante. Mas isso é particular, senhor. Lê, por favor. Ela abriu e começou a ler. E conforme os olhos dela percorriam as palavras de Helena, as lágrimas começaram a cair. Quando terminou, ela olhou para Joaquim com uma mistura de espanto e emoção. Ela sabia? Não sabia de você, mas sabia que um dia alguém viria, e deixou isso escrito para me dar permissão, para me libertar da culpa. Benedita balançou a cabeça. Eu não posso aceitar isso. Não posso tomar o lugar dela. Você não está tomando o lugar dela. Está criando seu próprio lugar. Helena terá sempre um lugar no meu coração, no coração da Laura. Mas há espaço para você também. Há espaço para amor novo. Mas as pessoas... Eu não ligo mais para as pessoas. Eu ligo para você. Eu ligo para Laura. E ligo para construir uma família de novo. Ele apertou a mão dela. Casa comigo, Benedita. Ela arregalou os olhos. O quê? Casa comigo. Não como criada que vira esposa por conveniência, mas como mulher que eu amo, que eu respeito, que eu quero ao meu lado pelo resto da vida. Mas eu sou pobre, não tenho dote, não tenho família, não tenho nada para oferecer. Você tem tudo o que importa, tem coração bom. Tem bondade, tem amor, e isso é mais do que qualquer dote, qualquer nome, qualquer posição social. Benedita começou a chorar de verdade agora, soluçando. Eu não sou boa o suficiente para você. Você é perfeita, e eu vou passar o resto da vida te provando isso, se você me deixar. Ela olhou para ele através das lágrimas. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza na vida. E Laura? Laura já disse que te ama, que quer você na família. Benedita ficou em silêncio por um momento, e então, lentamente, começou a sorrir. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro, cheio de esperança e felicidade. Então sim, eu caso com você. Joaquim a puxou para um abraço. E ali, no quintal da fazenda Santa Helena, com o sol dourado da tarde e o cheiro de roupa limpa no ar, começou o recomeço. E você já teve que escolher entre o que o coração pede e o que o mundo espera. Conta aqui nos comentários. O casamento foi marcado para 3 meses depois, tempo que Padre Tomás considerou apropriado para anunciar as intenções, fazer as publicações necessárias e preparar tudo de forma adequada. Joaquim não escondeu nada. Anunciou publicamente na igreja que ia casar com Benedita. Enfrentou os olhares, os sussurros, as costas viradas, e não vacilou. Dona Eulália tentou organizar um boicote ao casamento, convocando as famílias respeitáveis a não comparecerem. Mas, para surpresa dela, muitas pessoas decidiram ir assim mesmo. Algumas por curiosidade, outras porque começaram a ver que talvez houvesse algo bonito naquela história. Um homem que escolhia o amor em vez da convenção. Uma moça humilde que tinha conquistado seu lugar com trabalho e bondade. Uma menina que tinha voltado a sorrir. Laura estava radiante. Ajudou Benedita a escolher o vestido. Simples, branco, sem luxos exagerados, mas bonito. Ajudou a fazer arranjos de flores do jardim. E no dia do casamento, foi ela quem entregou Benedita ao pai, porque Benedita não tinha pai para fazer isso. Cuida bem dela, pai, disse Laura séria. Ela é importante. Vou cuidar, minha filha. Prometo. A cerimônia foi simples, mas cheia de emoção. Padre Tomás conduziu com voz firme, falando sobre amor que vence preconceitos, sobre fé que sustenta nos momentos difíceis, sobre família que se constrói não apenas no sangue, mas no coração. Quando Joaquim e Benedita trocaram os votos, havia lágrimas. Lágrimas de alegria, de alívio, de gratidão. E quando se beijaram pela primeira vez como marido e mulher, houve aplausos, tímidos no começo, mas crescendo até preencherem a capela. E Laura, sentada no primeiro banco, sorriu. Um sorriso largo, genuíno, de quem estava finalmente em paz, porque sua família estava completa de novo. Não era a mesma família de antes, mas era uma família.
e era amor. E isso bastava. A fazenda Santa Helena estava diferente, não na estrutura. A casa-sede era a mesma. Os jacarandás continuavam sombreando o pátio. A capela pequena ainda ficava ao lado do curral. Mas havia algo no ar. Uma mudança sutil, mas profunda. Havia risos. Laura, agora com 12 anos, corria pelo quintal atrás do irmão caçula. Miguel, de 3 anos, gorduchinho e risonho, que tinha os olhos claros da mãe e a teimosia do pai. Benedita estava grávida de novo, de 6 meses, movendo-se com a graça cuidadosa de quem carrega vida nova. Joaquim estava na varanda, sentado na cadeira de balanço, aquela mesma onde Helena ficava, onde Laura tinha passado 2 anos olhando para o nada. Mas agora, a cadeira tinha outro significado. Era o lugar onde Benedita se sentava à tarde para fazer crochê, onde Laura vinha ler suas lições, onde Miguel subia no colo do pai para ouvir histórias. A fazenda prosperava. Depois do casamento, alguns fazendeiros tinham deixado de fazer negócio com Joaquim, mas outros, impressionados pela coragem dele, tinham se aproximado. A produção de café cresceu. Novos pastos foram abertos. A fazenda que tinha ficado parada no luto agora florescia. Na vila, a opinião tinha mudado. Não completamente. Dona Eulália e seu grupo ainda torciam o nariz quando Benedita passava, mas a maioria das pessoas tinha aceitado. Tinham visto o casamento durar. Tinham visto Laura feliz, saudável, crescendo bem. Tinham visto Joaquim voltando a ser o homem que era, trabalhador, honrado, respeitado. E tinham visto Benedita provar, dia após dia, que não era interesseira, não era calculista. Era apenas uma mulher boa que amava seu marido e cuidava de sua família. Laura tinha se tornado uma menina segura, falante, cheia de vida. Estudava bem na escola, tinha amigas, ajudava na fazenda. E adorava o irmãozinho. Carregava Miguel para todo lado, ensinava ele a falar, protegia ele com ferocidade de irmã mais velha. Certa vez, quando uma menina na escola perguntou se ela não tinha ciúmes de ter uma madrasta, Laura respondeu firme: Benedita não é madrasta, é minha mãe. Eu tive 2 mães, uma que me deu vida, outra que me ensinou a viver. E as 2 são importantes. As 2 são amor. E quando alguém repetiu isso para Benedita, ela chorou. Mas eram lágrimas boas. Lágrimas de quem tinha encontrado seu lugar no mundo. Numa tarde de domingo, depois da missa, a família estava reunida na varanda. Joaquim no balanço com Miguel no colo. Benedita sentada nos degraus com a barriga redonda de grávida. Laura deitada na rede, lendo. Pai... disse Laura de repente, você se lembra de quando eu não sorria? Joaquim olhou para a filha. Lembro sim. Parece tão longe, parece outra vida. Era outra vida. Você era outra pessoa. Não, disse Laura, pensativa. Acho que eu era a mesma pessoa. Só estava perdida. E a Benedita me achou. Benedita sorriu. Você se achou sozinha, menina. Eu só segurei sua mão enquanto você encontrava o caminho. Mas você segurou, e isso fez diferença. Laura fechou o livro e se sentou na rede. Sabe o que a professora perguntou outro dia? Perguntou qual era meu maior medo, e eu não soube responder. Porque eu não tenho mais medo, não do jeito que tinha antes. E por que não? Perguntou Joaquim. Porque eu aprendi que perda faz parte da vida, que a gente pode perder alguém e continuar vivendo, que o amor não acaba só porque a pessoa vai embora. Ela olhou para Benedita. E aprendi que às vezes a gente ganha família nos lugares mais inesperados. Benedita levantou-se com dificuldade, a barriga pesada, e foi até Laura. Sentou-se ao lado dela na rede e segurou a mão da menina. Você sabe que eu te amo, não sabe? Sei. E sabe que sua mãe, sua primeira mãe, também te amou muito? Sei. Então guarda isso no coração. Guarda as 2. E quando esse bebê nascer, você vai ensinar para ele sobre amor, sobre família, sobre como a gente se cura quando escolhe viver em vez de desistir.
Laura assentiu, os olhos marejados, e então, num impulso, abraçou Benedita forte. Obrigada, sussurrou ela. Obrigada por não desistir de mim. Nunca, minha menina. Nunca. Naquela noite, quando as crianças estavam dormindo e a casa ficou quieta, Joaquim e Benedita se sentaram na varanda. O céu estava estrelado, cheio de pontos de luz. O ar cheirava a jasmim e terra molhada. Tinha chovido de leve mais cedo, uma bênção depois de semanas de seca. Você é feliz? Perguntou Joaquim, segurando a mão da esposa. Mais do que imaginei ser possível, respondeu Benedita. Quando cheguei aqui há 5 anos, eu não tinha nada. Não tinha família, não tinha casa, não tinha esperança. Eu estava apenas sobrevivendo. E agora, ela olhou para a casa, para a fazenda, para o mundo que tinha se tornado dela. Agora eu tenho tudo. Você merece. Nós merecemos. Eu, você, Laura. Depois de tudo que passamos, merecemos essa paz. Joaquim puxou ela para mais perto. Eu amo você, Benedita. Amo você de um jeito que eu não achei que fosse possível amar de novo. Diferente de como amou Helena? Diferente, mas não menor. Só diferente. Cada amor é único. E o nosso é especial porque nasceu da dor, da luta, da coragem de escolher o improvável. Benedita encostou a cabeça no ombro dele. Você acha que Helena aprovaria? De verdade? Sei que aprovaria. Porque ela nos deixou uma carta dizendo isso, dizendo que queria me ver feliz, e eu sou feliz com você, e sei que ela, lá do céu, está em paz. Ficaram ali, abraçados, ouvindo o canto dos grilos e o vento suave nos jacarandás. E, de repente, Benedita sentiu algo. Joaquim, o bebê está mexendo. Ele colocou a mão na barriga dela, sentindo os movimentos pequenos e insistentes da vida nova crescendo, e sorriu. É forte. Vai ser teimoso que nem a irmã, ou que nem o pai, ou que nem a mãe. Riram juntos. E naquele momento, naquela varanda simples de uma fazenda no interior do Brasil, havia tudo o que importava. Amor, família, paz. Não era uma vida perfeita. Ainda havia desafios. Ainda havia gente que julgava, que criticava, que torcia o nariz. Ainda havia dias difíceis, contas a pagar, preocupações com a safra, mas havia amor. E quando há amor verdadeiro, aquele tipo de amor que não desiste, que não se envergonha, que não se esconde, tudo o resto se resolve. Anos depois, quando Laura já era adulta, casada, com filhos próprios, ela contou essa história aos netos. Minha mãe morreu quando eu era pequena, e eu fiquei perdida. Parei de sorrir, de brincar, de viver, até que um dia uma moça chegou na fazenda. Ela não prometeu me curar, não prometeu substituir minha mãe. Ela só prometeu estar presente. E foi isso que ela fez. Ficou. E aos poucos me ensinou a viver de novo. E você gostou dela logo de cara, vovó? Perguntou um dos netos. Não, no começo eu nem notei, mas ela foi ganhando meu coração aos poucos, com paciência, com bondade, com presença, e quando percebi, ela tinha se tornado minha mãe. Não porque tomou o lugar da primeira, mas porque criou um lugar novo. E eu aprendi que coração não é como espaço físico. Coração não fica cheio. Ele estica, ele cresce. Ele cabe todo o amor que a gente quiser dar. E seu pai amou ela muito? Amou. Até o fim da vida dele, ele olhava para ela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E ela olhava para ele do mesmo jeito. Eles construíram uma família linda. Tiveram mais 4 filhos depois de Miguel. E todos cresceram sabendo que amor é mais forte que preconceito, mais forte que convenção social, mais forte que qualquer coisa. E a senhora é feliz, vovó? Laura olhou para a casa onde tinha crescido, agora dela, depois que Joaquim e Benedita tinham partido. Olhou para os jacarandás, para a capela, para a varanda onde tantas histórias tinham acontecido. Sou, meu amor, sou muito feliz, porque aprendi cedo que felicidade não é ausência de dor. É a capacidade de seguir vivendo apesar dela.
É a coragem de amar de novo depois de perder. É a certeza de que mesmo nos momentos mais escuros, há luz, sempre há luz. E era verdade. Porque na fazenda Santa Helena, onde um dia só havia silêncio e luto, agora havia risos, brincadeiras, vida. Onde um dia uma menina não sorria, agora uma avó contava histórias de recomeço. Onde um dia o amor parecia impossível, agora ele tinha criado raízes tão profundas que nem o tempo podia arrancar. E tudo porque num dia qualquer de abril, uma moça humilde cruzou os portões de uma fazenda e, sem saber, trouxe consigo a cura. Não apenas para uma criança quebrada, mas para uma família inteira. Porque é assim que o amor funciona. Ele não grita, não força, não exige, ele apenas chega, devagar, silencioso, e transforma tudo. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que amor verdadeiro vence todas as barreiras, deixa aquele like bem forte aqui embaixo. Se inscreve no canal Contos do Coração para mais histórias emocionantes de fé, família e recomeço. E comenta aí de onde você está assistindo. Quero saber onde estão as pessoas que ainda acreditam no poder do amor. Compartilha essa história com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar, que nunca é errado amar de novo e que família é aquilo que a gente constrói com o coração. Sua curtida e seu comentário fazem toda a diferença para espalhar essas histórias que curam a alma. Fica com Deus e até a próxima história.